E aí, pessoal, bora mergulhar num dos componentes mais essenciais e, ao mesmo tempo, complexos de qualquer computador, a memória. A gente vai entender por que existem tantos tipos diferentes e como toda essa organização faz a mágica acontecer. Pois é, já parou para pensar nisso? Por que não temos simplesmente um tipo de memória gigante que faz tudo? Essa é uma ótima pergunta, e a resposta nos leva direto para o coração do design de um computador. Então, vamos direto ao ponto. A resposta está toda nesse trilema fundamental da engenharia. É simplesmente impossível criar uma memória que seja, ao mesmo tempo, super rápida, com uma capacidade absurda e ainda por cima barata. A gente sempre precisa fazer uma escolha, um equilíbrio entre esses três fatores. E para resolver esse dilema, os engenheiros criaram uma solução que é sinceramente genial: a hierarquia de memória. A melhor maneira de visualizar isso é pensar numa pirâmide de desempenho. A lógica é a seguinte: lá no topo da pirâmide, a gente tem a memória mais rápida e mais cara que existe, como os registradores da CPU. Só que a capacidade dela é minúscula. Conforme a gente vai descendo na pirâmide, passando pelo cache, pela RAM, até chegar no armazenamento em massa, como SSDs, a velocidade e o custo diminuem, mas a capacidade, essa aumenta drasticamente. É essa estrutura em camadas que faz tudo ser eficiente. Tá, mas como a CPU busca uma informação na prática? Ela sempre começa a caçada pelo topo, pelo mais rápido. Primeiro, ela olha nos seus próprios registradores. Não achou? Parte para o cache. Ainda não está lá? Desce para a memória RAM. E só em último caso, ela vai buscar informação lá no armazenamento de longo prazo, no SSD ou HD. Essa ordem garante que as operações mais urgentes aconteçam na maior velocidade possível. Agora vamos dar um zoom e entender os dois grandes grupos de memória que formam os degraus dessa nossa pirâmide. Primeiro, a memória volátil. Pensa nela como se fosse a mesa de trabalho do computador. É ali que o sistema operacional e os programas que estão rodando ficam, para que a CPU tenha acesso imediato a eles. A RAM é o exemplo clássico. Mas o ponto crucial é: desligou o computador, ela esquece tudo. A mesa fica limpa. E dentro do mundo volátil existe uma família inteira. A SRAM, que é absurdamente rápida, é usada no cache da CPU. Já a DRAM é a nossa RAM principal do dia a dia. As evoluções dela, como a SDRAM e a famosa DDR, trouxeram cada vez mais velocidade. E além delas, ainda existem as memórias voláteis especializadas, como a GDDR para as placas de vídeo e a LPDDR para celulares e notebooks, cada uma otimizada para uma tarefa. Do outro lado da moeda, a gente tem a memória não volátil. Essa aqui é a memória de longo prazo, o arquivo permanente do computador. É aqui que o sistema operacional, os programas e todos os nossos arquivos ficam guardados em segurança, mesmo com o PC desligado. E aqui a variedade também é grande, hein? Vai desde os antigos discos rígidos, os HDDs, até os SSDs modernos, que são muito mais rápidos. Mas o ponto-chave aqui são as memórias ROM e Flash. Elas são especiais porque guardam o firmware, que é basicamente um software que vive dentro do hardware. O exemplo mais famoso disso é a BIOS ou a sua sucessora, a UEFI. É o primeiro programinha que roda quando a gente liga o computador, dando pontapé inicial em todo o sistema. Beleza, mas quem organiza essa bagunça toda? Esse sistema complexo não funciona sozinho. E é aqui que entra o grande maestro dessa orquestra de dados, o sistema operacional. Dentro de todo o sistema operacional, existe um componente fundamental chamado gerenciador de memória. Ele funciona como um controlador de tráfego, sabe? Alocando espaço para cada programa, liberando a memória quando um aplicativo fecha e garantindo que um não invada o espaço do outro. E para fazer esse trabalho, o sistema operacional usa uns truques bem inteligentes. A paginação, por exemplo, quebra a memória em pedacinhos de tamanho fixo para otimizar o uso. Mas a técnica mais genial, talvez, seja a memória virtual. Ela basicamente engana o sistema usando um pedaço do SSD ou do HD como se fosse memória RAM extra. Isso é feito pelo swapping, que joga os programas que não estão em uso da RAM para o disco, liberando espaço. Na prática, isso permite que a gente rode mais coisas ao mesmo tempo do que a memória física sozinha aguentaria. E é claro que essa tecnologia não fica parada. Ela está em constante evolução para conseguir dar conta das nossas demandas cada vez maiores para o desempenho. A evolução da memória RAM DDR é o exemplo perfeito disso. Olha só que salto absurdo. Em apenas 20 anos, a velocidade máxima aumentou mais de 15 vezes, enquanto a voltagem necessária para ela funcionar caiu pela metade. Isso se traduz em um desempenho muito, mas muito maior, com mais eficiência energética. E aqui tem uma coisa que sempre gera confusão: a diferença entre MT/S e MHz. É mais simples do que parece. MHz, ou megahertz, é a frequência.
a quantidade de ciclos de clock por segundo. Já MT/S, ou Megatransfers por segundo, mede quantos dados são transferidos de fato. E como a memória DDR transfere dados 2 vezes por ciclo, a taxa de transferência dela em MT/S é sempre o dobro do clock em MHz. A grande inovação da tecnologia DDR está no nome, né? A antiga SDR, ou Single Data Rate, transferia dados só uma vez por ciclo de clock. A DDR, Double Data Rate, faz isso 2 vezes no mesmo ciclo, ou seja, ela dobrou a eficiência e a largura de banda de uma vez só. Então, resumindo a história toda, a pirâmide da memória não é uma complicação desnecessária. Pelo contrário, é um design extremamente inteligente. É esse equilíbrio elegante entre velocidade, capacidade e custo que torna possível a computação superpoderosa que a gente tem hoje em dia. E isso, claro, nos deixa com uma reflexão para o futuro. Com o crescimento de inteligência artificial, realidade virtual e volumes de dados que a gente nem imaginava, o que vem por aí? Qual vai ser a próxima grande inovação que vai criar um novo degrau nessa pirâmide? Fica aí a pergunta no ar.